Olá a todos, né? Boa tarde. Meu nome é Cláudia Duarte, eu sou a gerente de relacionamento com o cliente da Labor Dental, a empresa que está organizando esse workshop. E estou aqui para dar as boas-vindas para vocês e fazer a abertura desse evento, tá? A Labor Dental é uma empresa que importa e distribui produtos de alta tecnologia, de alta qualidade para o mercado odontológico, né? E a gente com missão eficiente, de qualidade, de alta tecnologia para o mercado brasileiro. E a gente trabalha com uma série de marcas, né? Entre elas, acho que várias pessoas aqui, ou quase todo mundo já conhece, né? Edenta, Neo Diamond, Smileline, Zermatt, entre outras. Tá? E hoje a gente está iniciando uma série de workshops Sinergia. O Workshop Sinergia é uma série de workshops online que tem como objetivo mostrar a importância do trabalho em conjunto do cirurgião dentista com o técnico em prótese dentária, tá? De como o trabalho em sinergia, de como o trabalho em conjunto pode trazer benefícios para todos, principalmente para o paciente, que é o nosso objetivo final, né? A gente ter realmente o melhor trabalho, com a melhor qualidade, para o nosso cliente final, que é o paciente. Tá? O workshop de hoje é o passo a passo para moldagem em prótese fixa, que vai abordar um tema que parece simples, né? Já que a gente faz simples, corriqueiro, porque a gente faz isso com muita frequência no consultório, mas que tem muitas nuances que podem atrapalhar o bom andamento de todo o processo da prótese fixa e finalizando num trabalho não adequado ou num retrabalho, desperdiçando tempo e dinheiro de todo mundo, né? Do cirurgião dentista, do técnico e do paciente no final, tá? Então, hoje, a gente vai ter a doutora Thaís Starley como nossa cirurgiã dentista e o TPD, o nosso querido Márcio Alves, que é o nosso técnico, são consultores da Labor Dental, trabalham com a gente, mas também trabalham na parte de laboratório, na parte clínica, então tem bastante experiência no assunto, e eles vão apresentar para vocês dicas e até um passo a passo como minimizar os problemas e otimizar o trabalho final, tá? Esse é o primeiro de uma série de workshop Sinergia, que a gente está começando hoje, e vocês vão saber a tempo quando vão ser os próximos. A gente vai avisar vocês os próximos, que também são assuntos super interessantes, super pertinentes. Esse de hoje é bem legal, tem muitas dicas que vão mudar, às vezes, a visão de vocês de como resolver um problema que já acontece há muito tempo, tá? Então, era isso que eu tinha que falar, e mais alguns avisos técnicos. Os avisos técnicos são, a gente vai começar agora e a nossa aula está preparada para terminar às 5 da tarde. Então, a gente vai ter 2 horas para isso, tem bastante assunto, mas não se preocupem, essa aula vai ficar depois gravada no nosso site, a gente também pode mandar isso para vocês, no site, no nosso canal de YouTube. E as perguntas vocês podem fazer pelo chat aqui do lado. E a gente vai respondendo ao longo da aula e se alguma questão ficar sem resposta, a gente vai procurar a resposta e mandar para vocês depois, tá bom? Então eu queria fazer essa abertura, agradecer a todos. E uma lembrancinha. A gente vai ter uma surpresa no final para quem ficar, a gente vai dar uma informação muito legal para todo mundo, tá bom? Obrigada, bom curso a todos. E aí eu passo a palavra para a Thaís e para o Márcio. Boa tarde a todos, eu vou começar minha apresentação, então a partir de agora eu não vou conseguir ver vocês, mas fiquem à vontade para me interromper, tá? A equipe da Labor Dental está aqui à disposição de todos para tirar qualquer dúvida que surgir durante a apresentação. Então, hoje, né, nós vamos falar um pouquinho, como a Cláudia já apresentou, né, o evento Sinergia, nós vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo para a moldagem de prótese fixa. Em conjunto com o técnico, né, o nosso Márcio Alves, um querido, vai aí ajudar e colaborar com as informações que eu vou passar para vocês, certo?
Então, a Labor Dental é uma importadora de materiais odontológicos que há mais de 40 anos vem distribuindo e disponibilizando os materiais da mais alta qualidade, assim como a Cláudia também apresentou a vocês. Dentre as empresas que nós importamos, temos a Smileline, a FKG, a Zermac, a Microcop, a Edenta, entre outros. Fiquem à vontade para passear e navegar no nosso site e conhecer todos os nossos produtos. Muito bem. Agora, eu vou começar a apresentação propriamente dita, né? Então, vou começar com uma frase que eu acho extremamente importante. Eu acho que isso faz toda a diferença para o nosso dia a dia quando estamos falando em moldagem, né? Então, a boa moldagem pode ser obtida de muitas maneiras, mas não de qualquer maneira. Quando eu estou me referindo a essa frase, o que eu quero dizer com ela? Que nós temos a obrigação, né, de entendermos um pouco sobre as características dos materiais de moldagem, a disponibilidade deles no mercado, o custo desse material para nós. Tá tudo bem? Sim. Tá sim. A disponibilidade desse material para nós, mas a grande chave é a habilidade do profissional. Então, hoje eu vejo que o material faz a diferença, sim, no nosso dia a dia clínico, vai nos ajudar, mas a nossa habilidade com uma técnica específica vai fazer com que a gente chegue à excelência, tá? A um resultado realmente satisfatório e que assim diminui, não acarretando nenhum prejuízo na nossa moldagem. Perfeito? Então vamos falar um pouquinho sobre as características dos materiais, que eu acho extremamente importante, entendermos um pouquinho sobre a diferença entre eles e o porquê escolher um ou o outro, né? Para uma prótese fixa, por exemplo, para a gente fazer essa moldagem, eu acredito que seja os materiais mais interessantes e os mais fiéis são a família dos elastômeros. Então, nós temos o silicone de condensação, né, como um deles. Na sua cadeia química, nós sabemos que o nome do silicone de condensação é um polidimetilsiloxano. Então, o que isso significa, né? É uma mistura de polímeros lineares de silicone totalmente metilados. Então, quando eu penso nesses polímeros lineares, eles vão sofrer uma ligação cruzada quando há a manipulação da base com o catalisador, certo? Havendo essa mistura, esse cruzamento, né? Essa ligação cruzada, vai haver a formação do subproduto, né? Lembram que tem a palavrinha aí, metilados. Então, vai ter aí a formação do subproduto, que é o álcool. E o que acontece com o álcool? O álcool, ele evapora, ocorre a volatilização dele. Ocorrendo a volatilização desse subproduto, automaticamente, esse material ele vai começar a ter uma reação de contração, né? Podendo, assim, futuramente prejudicar no nosso molde, no resultado que nós obtemos. Então, nós devemos entender essas características do material para que possamos, assim, usar ele da melhor forma possível, tá? Hoje nós sabemos que devemos aguardar 30 minutos, que é a liberação desse subproduto, e a partir desses 30 minutos nós podemos vazar o gesso. Então, ótimo. Vejam só, o fabricante ele me dá 72 horas de estabilidade dimensional. Isso é um grande diferencial. Mas eu já conhecendo a cadeia química desse material, eu, Thaís, não aguardo 72 horas para fazer e realizar o vazamento desse gesso, tá? Então, eu acho que quando vamos realizar uma moldagem de prótese fixa, por exemplo, é importante entendermos o material que estamos usando e o comportamento dele. Claro que o silicone por condensação ele tem uma boa fidelidade de cópia, mas se nós entendermos que ocorre essa volatilização do álcool, a gente vai conseguir um resultado ainda melhor com ele, ok? Vejam só, ele é hidrocompatível
Isso é extremamente importante, principalmente na moldagem de prótese fixa. Quando fazemos o afastamento gengival, nós precisamos que esse material consiga copiar, mesmo na presença de fluidos bucais. Então, eu consigo ter uma boa cópia no término de preparo, mesmo com a presença desses fluidos, tá? É interessante também ter um contraste da cor da massa pesada com o fluido, para que possamos, assim, identificar o nosso término de preparo, para que consigamos ler, né, identificar se tem alguma falha ou se está realmente igual, idêntico, como ao nosso olho clínico, quando estamos olhando para o nosso preparo no dente do paciente, ok? Ele é compatível com todos os tipos de materiais, né? Estou me referindo aos gessos, mas temos que tomar também muito cuidado com a escolha do gesso. Lembrem-se que o gesso, ele tem uma expansão final. Então, a partir disso, se eu não uso um gesso de qualidade, isso pode comprometer, sim, o meu modelo, que é onde o meu laboratório vai trabalhar. E se caso você escolher, né, enviar esse molde para o laboratório, vazar o gesso, para quem usa, né, para quem tem a prática de usar o silicone por condensação, entre em contato com ele antes, né, com o seu técnico, informando que você vai enviar esse molde para que ele vaze o gesso o mais rápido possível. Porque muitas das vezes o técnico ou as pessoas que estão no laboratório só vão ver o seu trabalho depois de 2, 3 dias, ok? Então é importante não só anotarmos no lembrete que enviamos para o laboratório, mas é importante a gente ligar e ressaltar essa informação. E um silicone de adição, né? O silicone de adição, ele é um polivinilsiloxano. Vejam que na sua cadeia química ele já não tem o metilado, então ele também vai ter os ligamentos cruzados, né? Mas com isso não há a formação do subproduto, porque não tem álcool, tá? O que vai ter na sua cadeia cruzada, nos seus ligamentos, será o óleo. E o óleo, nós sabemos que ele não evapora, ele permanece ali, dando então uma estabilidade dimensional muito superior quando comparada ao do silicone de condensação. Ele te dá também uma fidelidade de cópia muito superior, porque não há essa contração, ok? Então, quando estamos falando de preparos e múltiplos preparos para uma prótese fixa, por exemplo, eu julgo ser importante elegermos um silicone de adição e não um silicone por condensação, tá certo? Assim, eu acredito que a nossa fidelidade de cópia vai ser muito maior. Lembrando que o fluido do silicone por adição, ele tem um poder de cópia em micras, tá? Isso nos ajuda bastante, até mesmo na adaptação final da nossa peça, ok? Vejam só, ele tem uma auto-hidrocompatibilidade, ou seja, ele permite a cópia mesmo na presença de fluidos bucais. Isso é extremamente importante para quem trabalha com afastamento gengival, por exemplo, ok? Um grande diferencial dele também é que você pode vazar o gesso imediatamente, né? Porque ele tem na sua composição a platina ou plátina, ou seja, não tem o subproduto na sua composição. Ele te dá uma estabilidade dimensional mantida por 14 dias. Então, para você que quer enviar o seu trabalho para uma outra cidade, para um outro laboratório mais distante, você consegue, assim, enviar esse molde sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema na contração final desse material, tá certo? Lembrando também, uma das características, que você pode vazar mais de um gesso, tá? Nesse molde. Claro que mais de 2 eu não aconselho, tá? Mas ainda assim já é um grande diferencial quando comparado ao silicone por condensação. Mas isso vai ser julgado
no nosso dia a dia clínico. Eu não só uso silicone de adição, eu também uso silicone por condensação. Dependendo de alguns casos, eu acho interessante, mas eu entendo o comportamento desses materiais e as características dele, então eu consigo aproveitar o máximo desse material, ok? Então, quando a gente fala do material fluido, né, nós temos outras viscosidades. Eu selecionei como de escolha padrão para uma moldagem em prótese fixa, por exemplo, a viscosidade light. Hoje no mercado nós temos a viscosidade regular, light e super light, mas eu acredito que a viscosidade light, ela tem um bom escoamento, principalmente quando estamos fazendo o afastamento gengival. A gente precisa que esse material, ele escoa de uma maneira que entre dentro do suco gengival e que assim permita a cópia, né, de todo o meu término de preparo. Quando eu uso um material de uma viscosidade média, ele já não tem esse poder de escoamento, tá certo? E já um super light, ele já tem um poder de escoamento superior, né, do que um light. Então, eu julgo importante, eu acho que seria importante o super light, talvez para os laminados, ou até mesmo para uma reabilitação maior, mas que tenha mais estruturas de dente do que espaço protético, certo? Lembrando, como eu já falei a vocês também, o fluido ele tem o poder de cópia em micras. Então, quando a gente está falando de um assentamento final, depois de uma peça, eu preciso ter uma fidelidade de cópia excelente, para que assim consigamos enviar o máximo de informação possível para o laboratório e não prejudicar, no final, o tecido gengival, o epitélio do meu paciente. Então, veículo para tomada de molde, né, que seriam as moldeiras. Quais moldeiras eu devo eleger, né, escolher para o meu material? Eu acho que o ideal e o mais indicado quando estamos falando de elastômeros são moldeiras mais rígidas, né, as moldeiras de inox, as moldeiras vermes, conhecida como moldeira vermes. Então, nós precisamos, para um material rígido como o elastômero, nós precisamos de uma moldeira rígida também, porque a dureza final dele, quando vamos remover da arcada do paciente, por exemplo, vamos remover, a gente faz uma leve pressão. E se esse paciente ainda assim tiver uma arcada retentiva, isso vai dificultar ainda mais. Porém, não vai ocorrer microdesprendimento do material com a moldeira, ok? Mantendo assim o plano plusal de toda a nossa técnica de moldagem, perfeito? Então, nós devemos eleger um material de fabricação para o material que iremos utilizar. Vamos ter que verificar o tamanho adequado e a adesão da moldeira junto com o material de moldagem. Isso é fundamental. Então, a adaptação anatômica da moldeira, nós antes de levarmos o material para a moldeira, nós precisamos fazer essa prova, né, para ver se realmente há espaço nessa arcada para que possamos assim levar o material sem comprimir nem tecido mole e nem fazer pressão em tecido duro, prejudicando assim a informação que precisamos passar para o laboratório. Vejam nessa imagem da esquerda, eu vejo que essa moldeira tem até altura, mas na face vestibular eu já não tenho espaço, ela pode comprimir o meu tecido mole, tá certo? Já na imagem do lado direito, a gente consegue ver que nós temos espaço para o material tanto em altura quanto na face vestibular. Então, o adesivo para moldeira é extremamente importante, pois, como eu disse a vocês, quando estamos removendo esse material rígido e uma moldeira rígida também da boca do nosso paciente, pode haver pequenos desprendimentos entre material de moldagem e a moldeira. E com isso,
quando eu for vazar o gesso, pode ser que na sua fase líquida, né, esse gesso ele fique entre o material de moldagem e a moldeira. Lembram que o gesso ele ocorre uma expansão, podendo assim ser essa expansão bem perto do seu término de trabalho, do seu preparo, e com isso você pode ter muitos prejuízos dentro da adaptação futura da peça. Vejam só, quando eu falo da adaptação futura, eu vejo muitos colegas que acabam fazendo muitos ajustes, né? Thaís, Oi? Desculpa te interromper. O Rodrigo Azevedo está dizendo que não apareceu as imagens da moldeira. Será que você poderia... Não? Para mim apareceu. Não sei se para o Rodrigo agora apareceu. Apareceu? Para mim, sim. Rodrigo, apareceu para você? Agora sim. A Lúcia respondeu que sim, para mim também está aparecendo. Para mim também. Tá aparecendo normal. Ele respondeu que ainda não. Tá. Alguém pode disponibilizar para ele essa imagem? Eu não sei se tem como enviar pelo chat ou pegar o número dele e enviar pelo WhatsApp. É a High Tray, né? Isso. Isso mesmo. Obrigada. Dando sequência, falando da adesão, né? A importância da adesão entre o material de moldagem e a moldeira. Quando o gesso ocorre essa expansão, principalmente no término de preparo, ou até mesmo pode ser no seu plano oclusal, dependendo da face que tiver esse gesso no momento que estamos vibrando, isso pode trazer muitos prejuízos para o nosso resultado final. Quando eu vejo muitas peças, principalmente que o profissional ele acaba fazendo muitos ajustes, o Márcio mais para frente vai falar sobre isso, mas não é indicado. Nós temos que minimizar os ajustes, né, dessa peça, tanto da cerâmica quanto da resina, dentro do consultório. Nós vamos fazer, claro, vamos checar a oclusão dessa peça, mas temos que diminuir, né, o ajuste de toda a peça. Então, eu acho que seria extremamente importante usarmos o passo a passo de todo esse protocolo para que não ocorra para que não seja fragilizado a peça no final. Porque o que a gente escuta bastante, acredito que não só eu, mas como muitos de vocês também, é que a gente acaba fazendo uns ajustes a mais, fragilizando muito essa peça, e o paciente realizamos a cimentação, e no dia seguinte ele volta dizendo que essa peça quebrou, soltou, comendo um pão um pão de forma, né? Então, eu acho que a gente tem que diminuir essa incidência dentro do consultório. Perfeito? O adesivo pode ser usado tanto em moldeira metálica quanto plástica e moldeira acrílica. O que não podemos é deixar de usar, tá? Eu sei que em algumas especialidades a gente nem sempre vai conseguir usar só a moldeira vernis, né? Como na implantodontia, por exemplo, a gente acaba usando a de plástico, que é um pouco mais maleável. Mas ainda assim, nós devemos fazer a adesão da moldeira junto com esse material, porque os materiais, os silicones, né, a família do elastômero, eles são materiais extremamente resistentes. Ok? Afastamento gengival. Afastamento gengival para uma prótese fixa é extremamente importante. Não podemos negligenciar esse passo do nosso protocolo, pois precisamos sim atentarmos e olharmos exatamente o nosso término de preparo. Até estava conversando com o Márcio esses dias e ele disse que muitas das vezes ele não consegue ver, né, essa margem, ele não consegue ver esse término de preparo. Então, nós precisamos fazer o afastamento gengival para que o material fluido escoa e tenha como copiar todo o nosso término de preparo.
tá? Porque se nós não identificarmos, não passarmos essa informação para o laboratório, ele pode fazer essa peça aquém do nosso término de preparo e prejudicando assim todo o nosso tecido gengival. E não é o que queremos, né? Então, vejam só, do afastamento gengival nós temos a técnica de fio único e temos também a técnica de duplo fio, né, o fio duplo. Isso vai variar muito do número de dentes, de preparos que nós temos, mas também do perfil de emergência do nosso paciente, do perfil gengival que esse epitélio tem, tá certo? Claro que o ideal seria se nós pudéssemos sempre trabalhar com o fio de dupla moldagem, lembrando que o fio retrator, ele é o menos traumático, então mais utilizado hoje na odontologia. Então eu consigo sim identificar e olhar exatamente todo o meu término de preparo. Isso vai ajudar e facilitar extremamente a assentação dessa peça, né? O assentamento dessa peça sem prejudicar o meu tecido gengival, né? E dando aí longevidade para essa peça, ok? Então, quando a gente fala de afastamento gengival, nós temos o afastamento gengival vertical e horizontal. E isso é extremamente importante. Nós precisamos ver, né, e afastar de 2 a 3 décimos de milímetro, claro que sempre respeitando o espaço biológico do nosso paciente, do nosso dentinho. Então, a nossa sonda milimetrada, ela vai estar trabalhando em conjunto com a gente, para que possamos, assim, escolher a numeração do fio, né, partindo do tecido gengival que nós temos, do perfil de emergência do nosso paciente. Nós precisamos, ainda assim, copiar além do nosso término de preparo, tá? E não aquém do nosso término de preparo. Mesmo que copie um pouquinho para mais, claro, sem traumatizar o nosso tecido, respeitando sempre o nosso espaço biológico, mas nós precisamos enviar essa informação para o laboratório, para que essa peça não fique aquém do nosso término de preparo, ok? Porque se ocorrer isso, nós sabemos que pode ter o acúmulo de biofilme e com isso trazer maiores problemas para o tecido periodontal do nosso paciente. E não é o que queremos. Queremos reabilitá-lo, ok? Com saúde, principalmente. Temos o afastamento também horizontal, né? O lateral bem conhecido, que deve permitir uma espessura adequada, né? Da área marginal. Então, isso para que não solte no momento da remoção da moldeira, perfeito? Para que fique em posição e consigamos, assim, obter toda a informação do nosso término de preparo. Eu falo isso porque, conversando com o Márcio, realmente os términos de preparo hoje, ou preparo, eles estão sempre supragengival, né, Márcio? E não é o que queremos, né? Nós precisamos que essa gengiva recubra essa peça para que não haja esse acúmulo de alimento, perfeito? Nem de placa, nem do biofilme, assim, se instalar e prejudicando todo a nosso epitélio funcional. Isso aí. Então, falando de técnicas, nós sabemos que temos 2 técnicas que nós podemos selecionar para prótese fixa, né? Nós temos a técnica da dupla moldagem e a técnica simultânea. Então, a técnica da dupla moldagem, nós vamos fazer em 2 passos, pode ser somente o profissional cirurgião dentista realizando essa técnica, né, uma só pessoa. Então, eu vou manipular o pesado, colocar na moldeira e fazer a primeira moldagem, tá? Essa primeira moldagem eu vou obter o primeiro molde com só silicona pesada, e com isso ela vai me dar algumas informações importantes, né, como plano real, plano oclusal, que eu preciso para enviar para o laboratório. Mas, ainda assim, não é suficiente, pois o término de preparo,
que o silicone pesado me dá, a informação que ele me dá um término de preparo grosso e arredondado. E não é como um término de preparo deve ser, certo? Um término de preparo deve ser fino e alongado. E quem vai me dar essa informação é o fluido. Então, a indicação, eu vou passar logo após um vídeo para que vocês entendam mais a respeito da técnica da dupla moldagem. Mas nós removemos, tá? Com o esculpidor de silicone, nós removemos todo o término de preparo sem remover a face oclusal, porque essa informação já foi nos dada, tá certo? E aí sim levamos o material de moldagem fluido e voltamos para fazer o segundo passo. Por isso, essa técnica chama técnica de dupla moldagem. E temos a técnica simultânea. Essa técnica nós temos que trabalhar em 4 mãos, certo? Então, eu preciso de um colaborador, do meu assistente, para que consigamos, assim, realizar essa técnica. Então, enquanto o auxiliar está fazendo a manipulação, eu já fiz o afastamento gengival, eu vou começar a introduzir, né, e aplicar o material fluido dentro do meu próximo ao afastamento gengival, tá? Dentro do suco gengival, em todos os preparos, e principalmente em toda a arcada da face oclusal, para que quando levarmos o material que ainda está na fase de trabalho, ele polimerize junto com o fluido. Mas essa técnica, ela tem que estar em total sincronia entre o cirurgião dentista e o auxiliar, tá? Então, vou passar o videozinho para vocês, e qualquer coisa estou à disposição aqui. Então, esse é o esculpidor que eu falei para vocês. Ele facilita bastante o estilete para a remoção de excesso de material. A manipulação sempre com as pontinhas dos dedos, né, para não aquecer o material. Deixando uma cor, uma consistência bem homogênea, nada de estrias. Esse material ele é um put soft, né? Ou seja, ele é um pesado macio, então eu consigo copiar mesmo na presença não só tecido duro como tecido mole, sem prejudicar o tecido mole, sem comprimir essa área, tá? Porque ele é soft, ele é macio. É uma das características do silicone por adição do Elite. Vejam só o primeiro molde. Agora eu vou fazer o alívio dos términos de preparo. Remover todo o excesso que está fora da moldeira, pois eu vou voltar esse molde para a boca do paciente e eu não posso levar com excesso, senão eu vou machucar o meu paciente, certo? Faço alívio no palato para ter espaço para o escoamento do fluido, tá? Para que não ocorra
compressão, né, que não comprima nenhum tecido aí. Agora fazemos a remoção das interproximais, lembrando que o que está negativo na nossa boca, quando moldamos a face interproximal, ela fica positiva, então a gente precisa remover, senão a gente não consegue levar esse material, né, esse molde para a boca do paciente novamente. Vejam que em nenhum momento eu chego na face oclusal, porque o plano oclusal eu já obtenho essa informação, né? Eu não preciso, eu só quero agora copiar realmente o término de preparo, ok? Para passar a informação ideal para o laboratório, para que essa peça tenha um bom assentamento no momento da cimentação, tá? E adaptação dela. Canaletas para escoamento são de extrema importância para que o fluido tenha por onde escoar, tá? E não dê a sobremoldagem, né? Que é uma moldagem sobre a outra. Nós só queremos os detalhes agora, ok? Espaço. Lembrando que essa técnica é a técnica da dupla moldagem, ok? O material selecionado foi o fluido light. Tá? Lembrando de sempre deixar essa ponta dentro do material e nunca tirar ela de dentro do material, tá? Evitando assim qualquer bolha. Então vamos só levando o material sem remover essa ponta de dentro dele. Agora eu vou gastar um pouquinho de material. Acho que isso vai ser demissão, justa causa. Brincadeira, mas quando a gente está fazendo o vídeo, a gente se empolga um pouquinho, né? Vibrar um pouco. Esse material acho que é interessante porque é um material fluido, evitando assim as bolhas futuras. Então vamos agora para o segundo passo. E vejam só meu término de preparo. Sem nenhuma bolha. E aí, agora sim eu consigo passar essa informação para o laboratório. Acho que o Márcio está me devendo uma cesta de Natal com um molde desse no seu laboratório, hein, Márcio? Eu fiz uma pergunta aí, Thaís, exatamente, então, neste momento da moldagem... Que bem. Então, tem que uma ser removido... Uma outra informação extremamente importante é o registro oclusal. Isso nós não podemos deixar de passar para o laboratório. Ele não sabe se o nosso paciente é classe 2, classe 3, por mais que nós enviamos a foto, né, do nosso paciente, ele não consegue ver exatamente como é a oclusão desse paciente. Então, nós precisamos enviar o registro oclusal, né? Hoje no mercado nós temos um silicone por adição feito somente para registro oclusal, então a estabilidade dimensional dele é de 30 dias. Então, você consegue mandar essa informação para o laboratório e, com certeza, se ele terminar esse trabalho em 30 dias, essa informação estará lá, você não precisa repetir, é uma informação única do seu paciente. Vejam que o tempo dele de permanência em boca, o tempo total dele de presa, de polimerização é de 1 minuto, é extremamente rápido.
E a dureza final dele é 95 TRA, então ele é um material rígido, então ele vai se manter firme aí durante esses 30 dias, e o laboratório consegue trabalhar sem nenhuma distorção. Quando a gente fala em outros materiais que poderiam se usar como registro oclusal ou registro de mordida, nós estamos falando do silicone por condensação, por exemplo, silicone por adição. Mas lembrem-se que o silicone por condensação, ele te dá uma estabilidade dimensional de 72 horas. Depois ele começa a ter uma distorção. Ficou alguma dúvida? Na verdade, eu só queria ressaltar, então, na moldagem que você fez na primeira, né, do pesado, do soft, então é necessário a remoção de toda a papila interproximal ali, para que depois o dentista, né, o profissional volte com essa moldagem aí para fazer a nova impressão com leve, né? Isso. Tá, obrigado. Exatamente. É isso aí. É extremamente importante. Só voltando no que o Márcio ressaltou, não adianta se nós forçarmos a entrada, né, ou fazermos ajustes ou desgastes, alívios até a face oclusal, isso pode trazer maiores prejuízos no nosso molde. Então, sabe aquela peça que quando o laboratório envia para a gente e ela está bem adaptada no modelo, mas não está na boca do paciente, está aquém? Provavelmente deu uma sobremoldagem, você realmente perdeu seu plano oclusal, né? E com isso, essa peça, infelizmente, não vai ter como ser adaptada para este paciente. Vai ter que fazer uma nova moldagem e com isso vai trazer maiores prejuízos, claro que para o paciente, né? Que vai ter que ser submetido à moldagem novamente, mas principalmente para o cirurgião dentista. Porque falando entre nós, né, colegas, o laboratório vai cobrar novamente da gente, e nós não vamos cobrar novamente do paciente, tá certo? Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso, porque eu acredito que o Márcio também já tenha escutado que a peça está bem adaptada no modelo, mas na boca do paciente não. Então, nós devemos sempre analisarmos os critérios e o passo a passo que foi feita essa moldagem, tá? Porque em algum momento, quem foi negligente em algum passo foi nós, cirurgiões dentistas, ok? Ou seja, com o material, ou até mesmo no momento do alívio e na remoção total do plano oclusal. Continuando, né, falando do registro oclusal, acho que vocês escutaram tudo, quem não estava escutando era eu, mas é de extrema importância a gente passar essa informação para o laboratório, e principalmente, né, quando usamos um silicone por condensação, um silicone por adição, nós temos que lembrar que eles não têm uma estabilidade dimensional tão longa quanto feito como um silicone para registro oclusal mesmo, né? Vejam que ele tem uma curta permanência em boca, que é somente de 1 minuto. Quando a gente vai falar de um outro material, pode ser de 3 a 5 minutos. Então, o paciente, ele acaba fazendo micromovimentações, que isso pode prejudicar no momento desse registro. Então, o interessante é sempre realizar o registro oclusal da melhor forma possível, com o melhor material possível, para que o laboratório consiga ter essa informação, tá? Sem nenhuma distorção. Então, o registro oclusal, ele vai ter uma fluidez ideal, tá? Ele tem uma viscosidade bem interessante, porque você faz a aplicação em toda a arcada do paciente, esse material ele não escoa, você não precisa se preocupar com relação a isso. Você pede para o paciente ocluir, e esse material ele vai ter uma tixotropia, né? Ele vai escoar, mas só o necessário, tá? Isso não traz um desconforto para o paciente, isso você pode ficar despreocupado. E vejam só, você também consegue fazer o registro vestibular. Ok? Então, você quer mandar toda essa informação para o laboratório, você consegue, hoje com o registro oclusal que nós temos no mercado aí disponível, e facilitando o nosso dia a dia, tanto para o cirurgião dentista, quanto
para o laboratório. Então, os erros mais frequentes que nós encontramos hoje no laboratório, né, Márcio? Márcio pode falar também muito a respeito disso. É quando a gente não respeita o tempo desse material. Então, vejam só, nesse molde, nós estamos vendo que o fluido ainda não se encontra na fase de polimerização, né? Ele se encontra na fase de polimerização, ele ainda não tomou a sua presa final. Eu vejo muitos colegas em curso de especialização e tudo mais, que acabam tentando identificar com um dedinho, né? Ficar colocando o dedinho ali. Mas o ideal mesmo é trabalharmos sempre com o nosso relógio de parede, que fica ali no consultório, e toda vez olharmos e atentarmos ao tempo desse material, tá? É o tempo dele. Claro que na boca é um pouquinho mais rápido, porque nós estamos falando de uma temperatura um pouquinho mais elevada, mas ainda assim nós temos que respeitar o tempo do fabricante. Isso é fundamental, ok? Nesse caso, o fluido não foi injetado corretamente ao redor dos implantes. Vejam que deu algumas bolhas, né? Isso pode prejudicar totalmente o nosso trabalho. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando formos levar o fluido, escolher a viscosidade adequada para cada finalidade protética, tá? Isso é fundamental para que ele tenha, assim como nesse caso, ele tenha um poder de rasgamento menor, que ele consiga, sim, obter a informação sem que ocorra toda essa bolha, né? Seja no momento que está fazendo a aplicação do fluido e no momento que ele vai levar até o preparo protético, por exemplo. Nesse caso, né, já vou apresentar para vocês os 3 problemas e que parece ser simples, mas que faz toda a diferença. Vejam só, na primeira falha, né, o tamanho da moldeira, que nós falamos há pouco. O tamanho da moldeira, realmente, ela está bem pequena para a arcada do paciente, ok? Vejam que o material, ele não está homogêneo, ele não está de uma cor só, ok? E mais, né? A moldeira foi introduzida na boca com material em fase de polimerização. Esse profissional ele vai ter muito trabalho para refazer essa moldagem. Mas ainda assim, nós não podemos ser negligentes em fecharmos os olhos e enviarmos para o laboratório. Tá? Nós precisamos refazer a nossa moldagem, até mesmo porque temos que aproveitar que o paciente ainda está ali naquela consulta, né? Não vai tomar mais tempo do paciente, nem o tempo do clínico, e assim a gente descarta esses moldes e realizamos novamente. Então, o ideal, fundamental, a gente trabalhar com o relógio, sabermos o tempo, né, de presa de cada material que estamos trabalhando, e sentar e trabalhar e só fazermos a moldagem, né? Não pensar no telefone que está tocando, na assistente que está perguntando alguma coisa. O momento da moldagem é um momento único, que nós precisamos sempre analisarmos o passo a passo para chegarmos num resultado de excelência, ok? Então, as informações que devemos levar para o laboratório, né, seria exatamente essas informações. Então, vejam só, uma moldagem, um molde com a técnica da dupla moldagem. Na segunda imagem, nós estamos mostrando um molde na técnica simultânea e um registro oclusal. Né? Para finalidades, hoje eu falo de prótese fixa, a gente não pode negligenciar nenhum passo, tá? Que foi apresentado para vocês até agora. Eu acho que é de extrema importância, por mais que pareça simples, mas no nosso dia a dia, na correria, eu sei que muitas das vezes a gente acaba falhando em algum desses passos. E, infelizmente, a adaptação da peça final, se nós não tivermos sucesso, a culpa muitas das vezes não é do laboratório,
e sim nossa. Mas para que possamos entender isso, nós precisamos, nós clínicos, termos um olhar crítico com o nosso trabalho. Okay? Isso é fundamental. E eu gostaria de apresentar para vocês, né? Nós não temos nenhum produto para desinfecção, mas hoje, com a nossa nova realidade, apesar de nós já termos esse protocolo estabelecido na odontologia há muitos anos, né, de desinfecção, eu acredito que de toda a área da saúde, nós somos profissionais privilegiados por termos esse protocolo já estabelecido no nosso consultório durante, eu acho que desde 1970, mais ou menos, né? Então, claro que foi se aperfeiçoando e aprimorando, e graças à evolução da ciência, a gente está conseguindo voltar ao nosso normal, mas com todo esse protocolo que a gente sempre estabeleceu dentro do nosso dia a dia. Eu trouxe para vocês informações do CFO, tá? Do Conselho Federal de Odontologia. Então, esse é um protocolo estabelecido atual por eles. Claro que nós já usávamos, mas nós tínhamos outros desinfetantes, né, outros produtos que nós poderíamos fazer a desinfecção, mas eu gostaria de passar para vocês essas informações que eu acho muito importante, ainda mais nos dias de hoje, que estamos aí com Covid-19 presente no nosso dia a dia. Então, vejam só, o primeiro passo, né, depois de efetuada a moldagem e obtido o molde, nós vamos levar essa moldeira, né, esse molde para um expurgo, para um espaço que seja longe da onde nós estamos trabalhando, né, que seja o ideal, mas que seja feito toda a remoção desse excesso de saliva, de sangramento, embaixo da torneira. Tá? E não usarmos a nossa caneta tríplice nem para lavar e nem para secar, tá? Porque isso pode trazer um risco biológico, e a gente sabe que é o que mais estamos falando sobre os aerosóis. Hoje os consultórios, a grande maioria tem ar-condicionado e não tem exaustor. Então, esses aerosóis ficam no ar, podendo contaminar assim toda a nossa equipe. Ok? Então, sempre deixar lavar, né? Deixar a água corrente sobre o molde, ok? E deixar secar naturalmente, nada de usar a nossa caneta tríplice, o nosso arzinho. A desinfecção de silicone por adição e condensação pode ser por imersão ou borrifar e guardar. Só alginatos e poliéster que não pode ser por imersão. A título de curiosidade, tá, os alginatos, ele tem na sua composição praticamente 70% de álcool de água, na sua composição, e com isso pode ocorrer a embebbição. Então, não é permitido, tá, que os alginatos sejam submetidos à imersão, ok? Somente borrifar e guardar. Então, os níveis de desinfecção dos materiais de moldagem, nós vamos ter um alto nível, né, que envolve a inatividade da maioria dos micro-organismos, a de nível intermediário, que ocorre a destruição dos micro-organismos, como o bacilo da tuberculose, né? Mas não é capaz de matar, mas é o que a gente atualmente estamos usando como protocolo e usamos há bastante tempo. E a de baixo nível, que promove pouca atividade antimicrobiana, que a gente acaba não utilizando tanto, né? Então, a desinfecção de alto nível, nós temos o glutaraldeído, que é a 2%, mas hoje o CFO já não aconselha, pois a grande maioria dos consultórios não tem uma área arejada, então isso pode trazer problemas inalatórios, né, respiratórios para a nossa equipe. Então, o material de escolha foi hipoclorito de sódio a 1%, tá? Ele trouxe hoje
para a gente um efeito contra o vírus Covid-19. Então, hoje, ele é um material mais aceito na nossa odontologia brasileira para que possamos, assim, fazer a desinfecção dos nossos moldes. Alguns estudos, tá? Alguns artigos mostram que há uma contração, há uma alteração, mas com hipoclorito de 0,5% nos alginatos. Mas ainda assim é preconizado hipoclorito de 1% hiporrifado, ok? Sempre por 10 minutos, tá? Não passar disso, ok? E aí sim, podemos enviar esse molde para o laboratório sem trazer, sem contaminar nem a nossa equipe e nem a equipe do laboratório, ok? Então, esses foram os materiais utilizados hoje na apresentação da área clínica. Eu acredito que com esses materiais a gente consegue fazer uma boa moldagem, desde que entendamos, assim, as características dos materiais, né, respeitando o afastamento gengival, respeitando o espaço biológico do nosso paciente. E com esses materiais a gente consegue, sim, obter um resultado de excelência e enviar para o laboratório, ok? Márcio, agora eu vou passar a palavra para você, porque eu acho que eu já falei. Muito obrigado. Muito obrigado, Thaís. Eu espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição também para tirar qualquer dúvida ou apresentar a vocês qualquer artigo científico de tudo que foi falado e dito aqui nessa apresentação, tá? Tudo tem comprovação científica. Eu faço, né, essa técnica hoje no meu dia a dia e tenho resultados, assim, de mais alta qualidade. Realmente eu vi a diferença no meu dia a dia clínico. Eu espero que faça diferença no dia a dia clínico de vocês também. Márcio, é com você, meu amigo. Isso aí. Muito obrigado, Thaís, pela sequência, parabéns. Então, dando sequência aí nessa parte da sinergia, né? Quero agradecer a todos os presentes aí por este momento, né? Por compartilhar esta sequência que realmente nos deixa aí, nos envolve no dia a dia, tanto na área clínica quanto na área de prótese aí, para obter um melhor resultado, né? Então, junto a essa sequência, deixa eu apresentar aqui. Então, como a Thaís falou, vem mostrando, né, o que a gente, na verdade, espera. Oi? Coloca na apresentação cheia, que ainda não está. Perdão. Aqui. Isso, agora sim. Então, dando uma sequência aí, exatamente na escolha do material, eu acho que o profissional, o dentista, assim como o técnico também, né, tenta ao máximo se esforçar para desempenhar o melhor trabalho. Então, eu, na minha experiência de laboratório, já formado pelo Senac há 18 anos, mas no ramo aí da prótese há 28 anos, já atuando aí no meu laboratório há 9 anos, mas já atuei em outros laboratórios no dia a dia. Então, o que eu vejo aí exatamente, precisa sim ter essa sinergia, né? Ter sim essa conversa. Então, quando chega um trabalho aqui no laboratório que eu vejo que tem alguma dificuldade que eu não entenda, eu pego e ligo para a Thaís ou qualquer outro parceiro aí que esteja trabalhando comigo. Para quê? Para a gente esclarecer e tomar o melhor caminho para a execução desse trabalho. A gente sabe do desafio de cada paciente, então a gente tem que entender isso aí, né? Não é fácil, né? Porque a gente sabe que cada paciente, às vezes, também tem as suas dificuldades ali, mas a gente tem que resolver de uma melhor forma. Tá? Então, essa sequência que eu quero passar para vocês, também dando sequência aos materiais que a Thaís utilizou ali, e utiliza no seu dia a dia, e realmente são muito importantes, né? No meu laboratório também, eu tenho que ficar atento a todo esse processo. Então, aqui eu quis mostrar para vocês
a eficiência de uma gengiva artificial indireta, tá? Então, por que de indireta? O modelo de gesso já estava pronto. Então, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente a importância da gengiva, né, no todo, né, porque a gente sabe, o dentista aí sabe muito melhor também, que a gengiva é um tecido de proteção que está intimamente em contato com os dentes. Então, protegendo os dentes e a raiz, né, então, assim também os seus ligamentos periodontais. Então, a importância da gengiva é muito grande. Então, essa sequência que eu quero passar para vocês é exatamente no que eu utilizo no meu dia a dia, no laboratório, para a execução deste trabalho, tá? Ou neste processo. Então, eu vejo aqui que é fundamental que eu tenha aí um troquelizador, para que eu faça exatamente a troquelização ou a individualização dos preparos, né, para ter um melhor acesso a todo o contorno do preparo aí feito pelo dentista. Então eu faço uma ferradura, nesse caso de uma arcada total, ou de uma M-arcada eu utilizo o Bafix, que é para M-arcada, e aí eu dou sequência aí com uma broca de tungstênio, ou que seja um recortador de palato, ou até mesmo uma peça de mão, na própria bancada ali, com um aspirador, eu faço essa adaptação depois do vazamento do gesso especial aí que a gente tem que escolher, e é imprescindível para o dia a dia, né? Esperar a tomada de presa no tempo correto. Então, uma das coisas que eu vejo é exatamente a proporção do material é muito importante para que eu tenha exatamente uma exatidão da dureza, que esse gesso não lasque no momento que eu vá fazer a troquelização, tanto com a serra, como também com uma broca de tungstênio, para remoção da gengiva. Tá? Então, é sempre bom nós estarmos com um material que a gente já utiliza e já conhece, porque isso fica também mais fácil. Então, se o fabricante, no caso aqui do Elite Rock, que é o gesso que eu utilizo no dia a dia, né, ele tem a proporção ali de 100 gramas de gesso para 19 ou 20 ml de água. Então eu peso esse material para que eu trabalhe com mais tranquilidade e mais exatidão aí em todo o processo. Ok? Então, eu utilizo uma broca de tungstênio esférica para fazer uma canaleta de retenção neste processo, tá? Para que depois, na adaptação ou no vazamento dentro desse troquelizador, eu tenha exatamente uma segurança na remoção deste modelo para que ele não solte o gesso, né? O gesso que ficou dentro do troquelizador. Então eu faço tanto para o vestibular quanto para o palatino, para que realmente isso me garanta uma boa união aí, ou uma boa fixação desses materiais. Então esse gesso, depois de 45 minutos, ele já tomou a sua presa final, que é o gesso especial, e depois eu ponho esse modelo hidratando um pouco ali uma cuba, para exatamente ter uma melhor união desses dois materiais, né? O gesso que está fluido, ou na fase para que possamos vazar, juntamente com o modelo que já tomou presa. Então, se a gente colocar o gesso seco ali em contato com o gesso úmido, ele vai absorver aquela água e vai fazer com que esse gesso que está seco absorva a água, e aí o gesso molhado não vai ter uma boa união. Ele vai ficar como se fosse um soufflé. Então, já adaptado, já vazado essa ferradura ou a arcada ali do trabalho desse troquelizador, eu faço uma impressão da gengiva ali, de todo o preparo, onde o dentista preparou, fez aquele afastamento gengival, que realmente eu consiga ver nitidamente, tá? Porque às vezes
que acontece no laboratório, eu tenho que pegar um bisturi, né, e tentar desenhar ou melhorar um pouco mais aí o afastamento gengival, né, ou então aquela linha que normalmente aparece aí no material de moldagem e depois futuramente no gesso eu obtenho aí após o vazamento. Então, essa muralha de Zeta Labor eu faço exatamente para ter a cópia, toda a informação que o dentista fez ali no preparo, né? Mandou essa moldagem para o laboratório, então eu fiz o vazamento, e aí eu fiz a utilização do Zeta Labor para fazer essa cópia, ou essa muralha. E aí eu tenho, novamente, a informação de todo o contorno periférico ali dos preparos, que é muito importante na próxima fase aí, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu fiz a troquelização. Então, é muito importante a utilização de uma serra ou um disco diamantado para fazer esse seccionamento. Nesse caso, eu utilizo muito mais a serra, né? Então, porque o disco também a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, a serra, para mim, é muito mais tranquilo fazer esse tipo de trabalho. Então, esses cortes têm que ficar extremamente paralelos, ou pelo menos expulsivos, para que na hora que eu vá remover aquele troquel que eu venha a trabalhar, eu não preciso tirar nenhum outro troquel do troquelizador, do bafix. Então, aqui uma outra imagem, exatamente os troquéis de fácil acesso aí, depois que eu removo aquele grampo lateral, ou a retenção lateral. Então, na foto da direita, ou na imagem da direita, dá para ver nitidamente aonde foi feito a canaleta com a broca de tungstênio. Então, eu utilizo a broca esférica, que me facilita exatamente já a condução, ou então fazer esse desenho dessa canaleta mais facilmente. Então, dá para ver que eu tenho um bom material ali, um gesso, para que fique uma certa resistência, não quebrando facilmente, ou até mesmo descolando, como já aconteceu em algumas situações que eu vejo que esse troquel não tem esse tipo de retenção. Então, nesse outro slide, vejam que agora, na imagem da esquerda, eu já fiz a remoção da gengiva e eu obtive aí através da muralha com o Zeta Labor. E agora que eu removi toda aquela gengiva periférica ali do preparo, né, que a Thaís fez, fica muito mais fácil e nítido a leitura do término do preparo aqui. Então, eu tenho aqui exatamente toda essa informação de fácil visualização neste momento, né, onde eu faço a remoção desta gengiva que foi afastada pelo fio afastador. Então, isso é muito importante, né? Vejam que realmente eu consigo visualizar essa visualização muito fácil de todo esse término do preparo. Okay? Então, no outro passo, onde eu preciso de um isolante, neste caso, quando eu adquiro o Gingifest, tanto o elástico quanto o rígido, ele já dentro da embalagem ali, o Gingifest vem exatamente esse isolante, ou como o nome diz aqui, separador. Então eu tenho essa necessidade de isolar esse silicone, que é o Zeta Labor, né, porque no próximo slide, na sequência, eu vou mostrar exatamente a parte de gengiva. Então, neste outro slide, vejam que a gengiva já foi acomodada. Então, o que acontece aqui neste passo anterior? Nessa muralha do Zeta Labor, nessa muralha do Zeta Labor, eu faço normalmente 2 furos, né, próximos ali de onde foi removida essa gengiva.
que era em gesso anteriormente. Então eu faço 2 furos, tá? Ou um vestibular e um outro palatina, tá? Aí vai do gosto de cada um. Então eu venho com o dispensador com o material, a gengiva, tanto o elástico quanto o rígido, e faço a injeção ou a introdução deste material para dentro dessa muralha. Então, ao final de 10 minutos, a gengiva já está polimerizada. Então, ela já está pronta para ser removida da muralha ali do Zetalábora. Então, aqui é muito nítido exatamente a cópia que o Zetalábora fez e me deixou a informação perfeita do Gengifest, em toda a região periférica do preparo aí que a Thaís me mandou aqui no laboratório. Um outro detalhe, né? Então, o que acontece nessa situação depois da remoção da muralha é que às vezes tem algumas rebarbas, né? O material Gengifest ele é bem fluido, né? Acaba normalmente às vezes ficando uma rebarbinha. Então eu vejo muitos relatos aí de técnicos ou de protesistas, né, que fazem o uso desse material no laboratório ali, que utilizam uma tesoura para fazer a remoção dessas rebarbas. Né? A indicação que eu dou para vocês é a utilização de uma broca da linha da Edenta, chamada aí, claro, na verdade é a broca de tungstênio, de tarja verde, né, de corte 75. Então essa broca é específica para a remoção desse tipo de base macia. Então a gente consegue dar um formato, fazer um desgaste bem perfeito mesmo nessa gengiva, que é a elástica, e muitos aí relatam que tem uma certa dificuldade nessa remoção, ou nesse desgaste. Ok? Então aqui já a peça, o metal confeccionado, a estrutura, tá? Então, como a gente veio abordando aí, a peça ficou o acabamento ou o limite do preparo fica subgengival. Então isso é muito importante para que eu tenha essa informação, porque o que acontece muitas vezes aí, o que acontece aqui no laboratório, às vezes o profissional pede às vezes para fazer um certo acréscimo, né, porque a cervical ali, mesial ou distal, ficou ainda faltando um pouquinho do material. Então, às vezes é difícil, por exemplo, numa cerâmica, que é o caso que eu fiz aqui, nessa estrutura metálica, você tem que fazer esse acréscimo, fazer aquele ombro cerâmico. Então, é um pouco complicado. E também, a cerâmica, a gente tem que tomar um certo cuidado enquanto, às vezes, ela vai para o forno. Então, às vezes, esse pouquinho que, às vezes, tem que acrescentar na cervical pode comprometer muito o trabalho no entorno. Ok? Então, vejam que dá para ver exatamente o contorno perfeito. A peça ela não é comprimida, né? Então, eu tenho essa visualização ali na bancada. Se a peça está com excesso ou exatamente a gengiva ela está com sobrecontorno na parte interna, eu consigo com essa broca aliviar, deixar ela na condição ideal, porque a gente sabe aí, vocês também, dentistas, sabem que se essa peça chegar lá na clínica e ela tiver com um volume cervical muito maior ou empurrando a gengiva, isso é um problema, porque vai ter que fazer um desgaste, e muitas vezes tem que devolver esse material ou essa prótese para o laboratório, para que o laboratório faça um acabamento ali novamente na porcelana ou com borracha, né, que é o mais indicado para não ter que levar no forno, mas eu vejo que não tem como não fazer o glaze novamente, né, o alto glaze ali com pó e líquido, levar ao forno novamente, né, às vezes comprometendo a estrutura da cerâmica, o contorno, enfim. Então, isso aqui é muito importante. Tá?
essa informação da gengiva. E ao contrário também, se a peça protética ela fica muito estreita, é um problema também depois aí para o paciente, que ali vai acumulando alimento, começa a ter mau cheiro por esse acúmulo alimentar exatamente nessa fenda da gengiva da peça protética, e aí é um problema aí, depois o paciente também vai começar a reclamar deste mau cheiro. Então a gengiva é muito importante em várias situações. E na imagem da direita aqui, já sem a gengiva, eu vejo que realmente o afastamento gengival que foi utilizado neste caso é muito importante mesmo. Por quê? Eu consigo uma boa adaptação da peça, um bom vedamento desses términos de preparo, né? Então, nessa situação aqui, eu vejo que não vai ter infiltração, né, comprometendo o cimento aí, e depois, futuramente, até o descolamento dessa prova. Ok? Aqui já a peça confeccionada, onde eu fiz 3 elementos de cerâmica e um caninho, aqui no caso eu fiz uma resina foto. Então, foi uma coroa pura de resina foto, com a cera mágica que eu utilizei, e no caso aqui, a fixa de 3 elementos, eu utilizei a cerâmica da Shofu, em diálogo, que é indicada para a estrutura metálica. Então, realmente eu tenho exatamente embaixo do pôntico, todo aquele contorno, né, do pôntico ali que eu tenho que fazer, e o material cerâmico ou de resina, se for no caso uma metaloplástica, tem uma adaptação, um contorno perfeito ali. Então eu vejo que até alguns profissionais pedem aqui no laboratório que tem um pouquinho mais de material para que essa gengiva ali no pôntico dê uma melhor adaptação, ou um apertamento ali naquele pôntico, para que exatamente não tenha a entrada de alimento, né? Então isso é muito importante da gengiva, me dar essa condição, tá? Esse contorno. Aqui uma outra imagem de uma outra prótese também, feita da mesma forma, na mesma sequência. Tá? Realmente, quando está em excesso a cerâmica, a peça não entra no modelo, porque essa gengiva, por ela ser elástica, ou se fosse a rígida também, ela acaba expulsando essa prótese do modelo. Então, o que eu acabo utilizando ali é um carbono líquido na gengiva, tá? No Gengifest, para que ela me dê essa informação aonde eu tenho que desgastar, e aí eu vou com muito cuidado com uma broquinha esférica ou uma broquinha no formato de torpedo, e eu utilizo da Nel Diamond, tá? Para poder fazer esse ajuste, tá? De granulação fina. E é isso, gente. Quero agradecer aí em nome da Labor Dental, né? Mais essa oportunidade aí de poder mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho do dia a dia, e que é muito importante para que todos nós tenhamos ali um êxito no trabalho final ali, que é a satisfação do paciente. Ok? E muito obrigado a todos. Nossa, estão aí? Estão aí ainda? Estamos sim, Márcio. Sim, todos por aqui. Agora nós vamos reservar esse período, né, para ter um bate-papo com vocês, trocar informações, dúvidas. Seja extremamente importante, né? Eu coloco à disposição de todos vocês, tá? Eu também, né, faço as palavras da Thaís. Muito bom, muito obrigado. E muito importante exatamente nós termos esse bate-papo também, né, de informação,
e às vezes é uma dúvida de alguns dentistas na rotina do laboratório, né, como acontece esse trabalho no laboratório, assim como na clínica eu vejo a dificuldade que os dentistas têm. Então a gente tem que saber naquele momento, daquele trabalho com o paciente, a melhor técnica, né, a ser utilizada ali para se ter um sucesso ali no final, sem repetição. Tá? Eu não vou falar para vocês que 100% dos trabalhos chegam no final sem repetição, a um ou outro, né? Então, mas eu vejo que essa conversa é sempre bom realmente nós termos. Okay? Ó. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma informação que vocês queiram? Acho que estão todos ansiosos pela surpresa, Cláudia. A gente acabou falando tão mansinho que o pessoal acabou dando uma cochilada aí, ó. Bom, então, se não tem mais perguntas, se não tem nenhuma dúvida por enquanto, mas se tiverem, por favor, entrem em contato e a gente vai respondendo tudo que vocês precisarem. Então, queria agradecer a Thaís, ao Márcio. Muito obrigada pelas explicações, muito legais, bem elucidativas, tá? Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato, como eu falei. Agradecemos a presença de todos. E a grande surpresa que a gente tem é que quem está presente aqui vai ter 20% de desconto em toda a linha dos produtos da Zermatt, exceto equipamentos. Então, agora o Leiton já está colocando o post para vocês, tá? E aí, se vocês tiverem interesse, ou também tiverem alguma dúvida sobre o produto, a gente tem aqui alguns consultores e alguns promotores assistindo a palestra, o curso, podem perguntar para eles também. Se vocês já tiverem o seu promotor de preferência, entre em contato, dê um alôzinho. Tá? E também a gente vai mandar para os participantes nessa arte para eles poderem usar o voucher de desconto. Exatamente. Tem já um voucher de desconto para comprar qualquer produto da linha Zermatt, com esse descontão aí de 20%. Então, eu posso usar também? Eu posso usar? Tá maior que o meu desconto. O meu Zeta Labor tá acabando, meu Gingifest tá acabando. Eu vou aproveitar. Não esqueça de dar pra mim esse meu Endurante tá acabando. Pode a gente vai ver. Márcio. Quer falar? Vou encaminhar uma promotora para atender vocês. Já tem o Márcio aqui, ó. Já tá na lista. Então tá certo, gente. Muito obrigada, Márcio, Thaís. Muito obrigada. Doutora Rosemary, quer falar alguma coisa? Doutora Lídia? Obrigada a todos os participantes também. E em breve vocês receberão o nosso contato com um voucher de desconto para vocês poderem aproveitar. Isso, e também com as informações do próximo workshop Sinergia, a próxima data e assunto, que a gente vai continuar com essa série para fortalecer a parceria entre o profissional dentista e o profissional técnico. Isso mesmo. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Isso aí. Também muito obrigado a todos aí, os participantes. Então, muito bom fazer parte aí dessa discussão, né, e poder colaborar um pouco aí dessa rotina que nós temos. É bem corrida, mas é importante ter o sorriso, muito aí, que a gente acaba levando aí um novo sorriso. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Valeu, Ariel, valeu mesmo. Obrigado a toda a equipe também, envolvida aí por este momento.
O doutor Rodrigo está perguntando aqui como é que ele compra. Rodrigo Azevedo. Você vai comprar com um dos nossos promotores, tá? Cíntia, você pode dar um alô para ele? Claro. Então tá. É bom frisar, né, Cláudia? Bom, primeiro também parabéns a Thaís, ao Márcio, né? Cláudia, Juliana, tá para todos aí, o Ariel Cleiton. Obrigado a todos os participantes. E só lembrando que essa condição, ela é uma condição de venda diretamente pela Labor Dental, né? Então, nas dentais não terá essa condição, porque é uma condição específica, exclusiva para quem está participando do curso. Tá? Muito obrigado novamente.